Toda palavra de Deus, ela é inspirada. É que temos medo de colocar nossa fé ali para encarar o desafio de Deus. Muito bem, preciosos, está escrito em Santiago, capítulo 5, versículo do 13 ao 15, as seguintes palavras: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Que escritura profunda, né? Glória a Deus por essa escritura tão maravilhosa da qual acabamos de ler, do apóstolo Santiago. Muito bem, meus preciosos. É uma escritura que nos anima, nos encoraja a pregar sobre cura divina. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Nosso profeta diz que nenhuma igreja pode ter o direito de se chamar igreja crente até que os sinais a siga. Foi o que Jesus disse. Vocês lembram da escritura de São Marcos 16? Estes sinais seguirão aos que creem. Que sinais são esses? Cura, libertações, os doentes sendo sarados, os oprimidos sendo libertados. Estes são os sinais que seguem a igreja e a dedicação em uma vida consagrada. Vocês lembram que o irmão Brana diz que o que os apóstolos falavam aconteciam porque eram homens de poucas palavras, mas eram homens que tinham o poder de Deus na vida deles e o que eles falavam acontecia. Agora, o nosso profeta conta uma história muito importante, interessante, da qual gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã, onde ele diz que um jovem chegou em sua mãe e ele disse assim: Mãe, eu tenho um chamado para o ministério. E aquela mamãe, muito contente, ficou muito feliz, e ela diz: meu filho, se você foi chamado para o ministério, desejo fazer de tudo para poder te tornar isso em sucesso. E o profeta disse que ela foi lavar roupas no batedouro. Muitas irmãs lembram o que significa o batedor de roupa. E o profeta disse que ela fez isso. E assim ele foi. Ela mandou ele Ela começou a procurar nas revistas os maiores nomes de lugares religiosos aonde ela poderia enviar seu filho. E assim ela enviou ele para a escola, para o seminário. E um dia, aquela mamãe ficou muito doente. Ela pegou uma gripe forte, pneumonia, e agravou, seus 2 pulmões foram comprometidos. E ela enviou um telegrama para ele dizendo para ele vir para casa, porque o médico disse que se ela não melhorasse, ele dificilmente a encontraria viva na manhã seguinte.
E o certo é que aquele rapaz não veio, né? Mas estava tendo uma reunião de oração naquela cidadezinha, e aquele povo que estava em oração receberam uma inspiração do Espírito Santo, uma revelação do Espírito Santo, dizendo que havia alguém doente em uma determinada casa. E ali foram umas pessoas, bateram a porta, e aquela mamãe atendeu, doente, mas atendeu. E eles disseram: olha, o Espírito Santo nos revelou que há alguém doente. A senhora se importaria de orarmos pela senhora? Ela diz: claro, podem orar. E aquelas pessoas foram chamar o pastor veio, ele ungiu aquela mulher com óleo e leu Santiago 5,14, que nós acabamos de ler no início. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E aquele pastor fez isso. Muito bem, meus amados. E o certo é que aquela mulher, no dia seguinte, já estava bem, curada da sua enfermidade. E passado algum tempo, aquele jovem voltou da sua escola. Eu creio que aproximadamente uma semana, mas ele já havia mais de anos que estava longe da sua mamãe. E quando ele chegou, ele a encontrou bem, curada, e ele disse para ela: mamãe, a senhora me enviou um telegrama dizendo que morreria com pneumonia se não ficasse melhor na manhã seguinte. E eu não tive notícias por cerca de uma semana e recebi uma linda carta que dizia que a senhora estava bem. Diga-me, que medicamento o médico lhe deu? Ela respondeu: bem, ele não me deu nenhum. Ele ia me colocar no oxigênio e quando voltou na manhã seguinte, o Senhor Jesus havia me curado. Oh, ele ficou: mãe, sim, querido. Sabe ali embaixo na esquina do beco, onde fica aquela pequena missão, pequena igreja pentecostal? Ele disse sim. Eles vieram aqui com uma história e leram a Bíblia para mim e que as pessoas deveriam orar pelos enfermos, impor as mãos sobre eles e eles seriam curados. Sabe, aquele pastor orou por mim e na manhã seguinte eu fui completamente curada. Ele disse: mãe, isso é muito bom, mas isso não poderia curar você. Deus não cura mais desse jeito, disse aquele jovem estudado para sua mamãe, né? Ela disse: filho, você está atrasado demais para me dizer isso. Ele disse: mãe, isso foi coisa do passado. Ela disse: filho, o pastor leu para mim algumas escrituras da Bíblia. Sim, é onde ele leu. Ele perguntou para ela: mãe, ele leu São Marcos 16? Ela disse: isso foi o que ele leu para mim. E ele disse: mãe, São Marcos 16, São Marcos, do versículo 9 em diante, não é inspirado. Ela disse: aleluia, glória a Deus. E ele perguntou para ela: mãe, por que a senhora está agindo assim? Ela disse: meu filho, se São Marcos 16 não é inspirado e me curou, aleluia, glória a Deus. Se não é inspirado e me curou, o que esta Bíblia poderia fazer se ela realmente fosse inspirada?
Aleluia! E aquele garoto ficou perguntando: mãe, o que está acontecendo com você? E ela dizia: glória a Deus, aleluia. Se São Marcos 16, irmãos, não é inspirado como diz aquele garoto, o que imagina toda a Bíblia sendo inspirada. Mas veja bem, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Creia então, meu irmão, minha irmã, na sua cura nesta manhã, na sua bênção desta manhã. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Em nome de Jesus Cristo, que a bênção e a misericórdia do Senhor te acompanhe em mais um dia. Um forte abraço do meu coração para o teu coração. Amém. Amém.